Ele é um louvor maravilhoso, não pode se sentar. Esse louvor é um louvor muito lindo, irmãos. É um louvor maravilhoso, que faz nós lembrar da cruz, né, irmãos? O maior projeto de Deus para o homem na terra, e para a mulher, foi ter deixado nós conhecer o Filho. Foi ter apresentado para nós Jesus Cristo, irmãos. E eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Eu vou ler a palavra de abertura. Pode ficar sentado mesmo, irmãos, quem quiser. Efésios capítulo 3, versículo 17, irmãos. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava meditando nela hoje. É uma palavra profunda. É uma palavra que abre os nossos olhos com aquilo que devemos nos preocupar no nosso dia a dia. Provérbios 3,17 fala assim. Provérbio não, Efésios 3,17. É isso aí mesmo. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja em Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Irmãos, aqui a palavra de Deus, o escritor, ele orienta a igreja a procurar conhecer o tamanho do amor de Deus, a largura, a profundidade. Ele orienta nós a mergulhar, irmãos, para a gente realmente conhecer aquilo que nós defendemos, irmãos. A gente temos que conhecer aquilo que nós dependemos. E o que nós dependemos? Cristo, a palavra de Deus, a presença de Deus. Então nós temos que conhecer. E como que nós vamos conhecer a Cristo? Como que nós vamos conhecer o amor de Cristo? A profundidade, a largura. Como que nós vamos ter experiência? É meditando na palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é estar em comunhão como nós estamos aqui nessa noite. Amém, irmãos? E Cristo é tão bom que Ele nunca faz aquilo que nós pedimos. Ele faz além. Ele sempre vai além. Nós pedimos uma coisa, Ele fala, não, você não precisa só disso. Ele prepara muito mais além do que aquilo que pensamos e imaginamos. Na minha vida sempre foi assim, irmãos. Eu agradeço a Deus essa noite por essa oportunidade. Eu queria dar uma oportunidade para nós compreender, estar louvando ao Senhor. Deixa Deus te usar, irmão, no louvor. Olha para os irmãos se orar também. Lembrar da. Como que é o nome da professora, irmão? Professora Sibeli. A professora Sibeli está precisando de oração. E os irmãos, lembrem dela da oração também. O irmão pediu oração. Nós cremos no poder da oração, hein, irmãos? Glória a Deus. Yeah.
e abençoando. Essa igreja. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé para nós fazermos uma oração. Eu queria convidar a nossa irmã Maria Ferreira a estar orando ao Senhor pelas fotos, pela professora também aqui. Eu creio que Deus vai usar. Deus poderoso, Deus forte, aleluia. Glória a Deus. Oração pela avó doente, Dona Maria Jesus. Está com câncer de pele, mas eu creio que o Senhor não perdoa. Em nome de Jesus. Se eu não lembrar do nome, eu vou falar. Maria. Cumprimento a Maria Igreja da paz do Senhor, amém, irmãos? É motivo de muita alegria, né, irmãos, estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor. Então vamos nessa noite clamar, né? Vamos pedir, porque nós somos intercessores, né? Então vamos orar pelas pessoas que estão precisando. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, aqui neste momento, meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, meu Deus, eu quero te pedir perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus erros, Pai. Pedir ao Senhor, meu Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor venha operar milagres, meu Deus, sobre a vida do Teu povo, Pai. Sobre a vida, meu Deus, dessas pessoas que estão precisando de uma cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita agora a irmã Sandra, Pai. Faz acontecer o milagre lá no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Entra, Senhor, na vida da Tua serva, meu Deus. Vai repreendendo, meu Deus, todo o mal, Senhor, toda bruxaria, toda macumbaria, Senhor. Tudo aquilo que foi feito para a Tua serva, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Venha cair por terra agora, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Levanta a Tua serva, Senhor, coloca de pé, meu Deus, para que ela possa estar aqui te adorando, no nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, quero aqui pedir também pela professora Silene, pela professora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a qual o Senhor está precisando também, Senhor, de uma bênção, que o Senhor possa neste momento, meu Deus, estar visitando, Pai, vai fazendo a obra ali, Senhor, no nome do Senhor Jesus, vai queimando todo o mal, Senhor, vai tirando toda enfermidade, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Visita, Senhor, também, meu Pai, a tia, tua esposa, a irmã Valéria, em nome do Senhor Jesus. Vai passando com o teu poder, Senhor, vai curando, Senhor. Toca na pele dela agora, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai queimando, meu Deus, todo o câncer de pele, no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o diabo colocou, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, quero te pedir, meu Deus, por todas essas pessoas que estão aqui, por todas essas pessoas que estão, meu Deus, com fotos aqui no nome do Senhor Jesus, que são essas peças de roupa, meu Pai, os pedidos de orações, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, vai entrando na causa de cada um aqui, Senhor, vai operando milagres, meu Deus, vai quebrando, Senhor, todos os cadeados que o diabo tem fechado, tem trancado, Pai, em nome de Jesus, venha cair por terra, que venha ser destrancado agora. Eu declaro a vitória, meu Deus, neste momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu declaro a vitória na vida de cada um, meu Deus, que aqui está representado, Senhor. Essas fotos dessas crianças, meu Deus, vai passando com o teu poder, vai tirando toda a rebeldia no nome do Senhor Jesus. Aonde, meu Deus, o diabo estiver operando na vida dessas crianças, Pai, na vida do teu povo, de cada um que aqui está com essas fotos, de cada um que está essas peças de roupa, meu Deus, vai entrando lá agora no nome de Jesus, Pai. Entra, meu Deus, toca, Senhor, agora, vai tocando, vai curando, vai libertando, meu Deus, que todo o mal venha cair por terra, Senhor. O Senhor disse na tua palavra que se crês, verás a glória de Deus, e nós estamos aqui crendo, Senhor, crendo que essa noite é a noite da vitória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que nós venhamos receber agora, Senhor, a vitória que estamos precisando, a vitória que estamos esperando, que estamos clamando a Ti, Senhor. Derrama, Deus, o Teu poder, Pai.
autoridade, os novos Senhor Jesus. Deus continue usando a vida da irmã e abençoe grandemente a irmã. Eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Posso ver ela morando e sinto muita presença de Deus. Queria até dar uma oportunidade também para o nosso casal, está louvando o Senhor. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, coloca uma passagem para mim que está em Lucas 23, capítulo 23, versículo 39 em diante. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, esta passagem, ela vem há um tempo tocando muito forte no meu coração, porque naquele momento de dor em que Jesus se encontrava pregado na cruz, colocaram dois malfeitores com ele, um de um lado e um do outro. E diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro irmão, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que o nosso feito mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino, no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, um exemplo claro de dois caminhos. Aqueles que preferem viver blasfemando, viver zombando de Jesus, e aquele que se arrepende e aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ali nos mostra a recompensa de um e a recompensa do outro. O nosso caminho não é três, ele se resume em apenas dois: ou aceita ou não aceita. A palavra do Senhor nos ensina: aquele que aceitar será salvo. Então eu vejo, há uma passagem que diz assim: o povo que clama pelo meu nome, se arrepender e se humilhar, eu ouvirei. Aqui, amados irmãos, mostra que como Jesus, ele age sempre dessa forma. Sempre quando você se humilha e busca ele te atende, ele te resgata. Mesmo aquele malfeitor, ele faz uma primeira situação, mesmo ele sendo malfeitor, ele age de justiça perante a Deus. Quando ele diz: você blasfema, e começa a defender o Senhor, este homem nada fez, ele está agindo de justiça, ele reconhece o seu erro e reconhece que aquele não tem nada de errado. E aí a hora que começa a dar o arrependimento, que ele fala: eu sei do erro que eu cometi, eu sei dos pecados que eu carrego, mas este homem nada fez. E ele entra em parte de humilhação: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o Senhor, de coração, de grande misericórdia e bondade, diz a este homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso só nos mostra, irmãos, o quanto é importante e
quanto Jesus ele se aquebranta quando ele ouve uma palavra de humilhação e arrependimento. O soberbo é abatido, mas aqueles que sabem chegar ao Senhor é acolhido. Que o Senhor, nosso Deus, esteja sempre no nosso caminho. Glória a Deus, aleluia! Deve ter, irmãos, qual o caminho que quer seguir? O caminho da blasfêmia, o caminho da zombaria.
está feliz essa noite, porque a sua família está no altar, com a vida no altar. Foi porque o Cordeiro venceu, irmãos. Nós só estamos aqui nessa noite, foi porque o Cordeiro venceu. Você é mais do que vencedor, amém, igreja? Irmãos, o tempo não nos espera. Queria estar dando mais uma oportunidade para a irmã Cláudia, que está orando. Você é a palavra? Aleluia. Então, pode ser a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu vou estar lendo Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio 32, do 1 ao 10. O último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corresponderam-se contra ele seus filhos, eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a porta da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Aleluia. Irmãos, eu escolhi essa palavra, essa é o último cântico de Moisés, e Moisés, no final da vida dele, ele quis deixar os últimos ensinamentos para o povo de Israel. Por quê? Por muitas vezes, o povo de Israel caiu. O povo de Israel foi escravizado muitas vezes e também, e por que eles foram escravizados? Porque por muitas vezes o povo de Israel caiu em pecado. Eles deixaram de adorar o Senhor, passou a adorar outras coisas, que não era a Deus, e por isso Deus se afastava do povo de Israel para que eles sentissem o peso da mão de Deus. Deus deixava tudo explicadinho como deveria ser e o povo ia lá e caía em pecado. E por isso Deus deixou que os israelitas fossem por muitas vezes escravizados. E hoje também é assim, irmãos. Hoje nós não somos escravos de povos, nós somos escravos de nós mesmos. O que nos escraviza hoje? A internet, os celulares, os vícios. Essas coisas nos escravizam hoje. Essas coisas nos afastam de Deus. Então, antigamente, o que afastava o povo de Israel de Deus? Eles adoravam outros deuses, eles passavam a fazer coisas que aos olhos de Deus que não era bom para Deus, que não condizia com aquilo que Deus tinha deixado escrito. E aí o povo de Israel caía em desgraça. E hoje é a mesma coisa. Hoje a gente cai em desgraça quando a gente deixa de ler a palavra do Senhor, quando a gente deixa de adorar o Senhor, quando a gente deixa de ter fé, e principalmente, irmãos, quando a gente abre mão
internet é o mal da humanidade. Hoje o nosso maior escravizador é a tecnologia. E às vezes eu me pego pensando assim, eu estou lá mexendo no celular, aí o Espírito Santo vem e sopra no meu ouvido: filha, para e vai ler a palavra de Deus. Aí eu penso: eu vou ficar na internet só mais um pouquinho, daqui a pouco eu leio. E aí passa aquele pouquinho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não fui ler a palavra de Deus. Então, o que nos escraviza hoje? Hoje, alguns povos ainda são escravizados por outros povos, sim. Na África não se pode falar, cristãos não pode se levantar porque eles morrem. Na China também não, cristão não pode se levantar na China. Nós aqui, o que nos escraviza é a tecnologia, são os vícios, né? Muitas das vezes a gente deixa de vir adorar a Deus para ir para um bar, para ir numa festa. Muitas das vezes a gente deixa de ler a palavra de Deus para assistir um filme, para assistir uma série, que muitas das vezes não condiz com Deus. Não é uma série que fala de Deus, não é um filme que fala de Deus, é um filme aleatório qualquer, quando na verdade a gente poderia estar vendo coisas voltadas para Deus. Então, o que ontem eu estive o dia inteiro na UPA, né? Eu estou com bronquite asmática, né? Eu estava muito atacada. E ontem eu fiquei impressionada porque 5 pessoas tentaram se matar ontem. Inclusive uma menina de 14 anos. E aí, quando essa menina estava lá, quando ela meio que se recuperou, ela foi voltando, a primeira coisa que essa menina fez, pegar o celular e tac. Ela não parava. Com os braços todo cortado, todo ensanguentado, e ela não parava de mexer na internet. Então, o que está nos escravizando hoje é a tecnologia. O poder nos escraviza. Né? Então, tudo que é demais para Deus é sobra. Tudo que é demais para Deus é sobra. E eu vou finalizar a minha palavra com um louvor que eu escolhi, que fala justamente sobre isso. Sobre a queda do povo de Israel, né? Por muitas vezes. É um texto longo, é uma palavra longa. Então, quem tiver oportunidade, lê um pouquinho, né, sobre o povo de Israel, sobre tudo que eles passaram, sobre tudo que eles sofreram, porque aí a gente entende o que aconteceu nos dias de hoje e o que vem acontecendo nos dias de hoje. Glória a Deus.
legal, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele fala, e falou no meu coração, e sobre a situação do celular. O celular é uma arma que, se você não souber usar, acaba sufocando a nossa fé, a nossa esperança. E às vezes nós dá uma olhadinha ali, quando vai ver naquela olhadinha ali, nós esquece até de orar, de ler uma Bíblia, para ficar vendo vídeo, ficar vendo alguma coisinha. E o Espírito Santo, irmão, ele está falando. A gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu já peguei a minha porção já. Amém? Deus continua te usando, meu irmão, claro. O irmão Dácio está com a oportunidade, como o Senhor Jesus falou hoje. Depois do nosso irmão Fausto fazer a oração com a palavra. O pastor está orando pela palavra depois dele, tá? Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Vou tocar o hino. Glória ao Senhor. É o número 6 do cantor cristão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Número 6 do cantor cristão. Glória a Deus, aleluia. Santo, Santo Senhor, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento, Senhor, leva o pensamento ao povo do Senhor. Que tuas palavras acreditem, Senhor Jesus.
O Senhor já sabe, já se conhece aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus. Agora nós precisamos ouvir a Tua palavra nesse instante, Senhor. Abençoa, Pai, o empreendedor desta noite, Pai. Renovar a palavra, Pai, para edificar a igreja, Senhor, para edificar os nossos irmãos, Pai. A Tua palavra nos edifica, Pai. Oh, meu Senhor Jesus, abençoa o empreendedor desta noite, Pai. Que a Tua voz seja no poder, Senhor Jesus. Que tudo que vier, nós podemos ter para o coração, Pai. Aceitar, Pai, para a edificação, Pai, para a solução, para a salvação das nossas almas, Senhor Jesus. A Tua palavra é que nos salva, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Como Salomão falou na oração dele, Pai. Edifica esta casa, Pai. Oh, Pai, aceita nossas orações para que o Senhor possa apresentar essa noite, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ser bem breve por conta do ensaio das irmãs. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui hoje para louvar vocês. Quero ler no livro de Jeremias, no capítulo 18 do livro de Jeremias, onde fala sobre o vaso do oleiro. Alguns 2 ou 3 versículos para nós estarmos meditando na palavra. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aí nos ajudando, né? O irmão Bruno que dirigiu o culto, os irmãos que estão aqui, os que não estão na escala, no mês que vem estarão sendo escalados também para poder participar, né, dos cultos, a gente fazer de forma bem certinha e organizada. Agradeço a Deus pela vida da irmã Cláudia, por essa alerta, né, da palavra. Irmãos, é uma realidade, né, muito grande. O irmão Bruno estava comentando. Quanto tempo, às vezes, nós deixamos de lado por conta dessa tecnologia que pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas quanto tempo nós deixamos de lado? E nós precisamos exercitar na palavra. Às vezes eu falava para os irmãos que a gente ficava repetindo um versículo quase que o dia inteiro. Para a vontade, a sede de aprender a Bíblia, a palavra de Deus, era tanto que você ficava repetindo. Aí você começa a aprender a ler, aprender a se expressar aquilo que está na Bíblia e falar as coisas que estão na palavra de Deus. E nós que estamos servindo ao Senhor, quando a irmã Cláudia falava disso que acontece hoje, Deus me levava lá para Colossenses capítulo 3, onde o apóstolo fala para pensar nas coisas que são de cima, para buscar as coisas que são de cima, para pensar nas coisas que são do céu e não nas da terra. E a gente vê a dificuldade que os cristãos hoje têm para estar abrindo a Bíblia e lendo a palavra de Deus. A gente percebe, mesmo sem querer, irmãos, a gente fica chato, porque a gente acaba percebendo que fala assim, às vezes eu falava para os irmãos assim, esse irmão não orou. Outras vezes, quando ele pregava, o Espírito Santo me falava, esse irmão não orou para pregar isso aí. Ele não orou. Outra vez era assim, esse irmão não leu essa palavra. E nós, como bons dispenseiros do Senhor, nós temos que estar com a nossa dispensa preparada. Aí eu pergunto para a igreja, né? Às vezes eu pergunto para mim, quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia e não lê na sua casa? Como é que nós queremos que Deus fale conosco, não é, irmãos? Pensa para você ver. Né? Às vezes está lá aberto no Salmo 23, no Salmo 91, e eu até brinco com os irmãos, fala assim que é a Bíblia das páginas amarelas. Está amarela, de tanto ficar aberto naquele lugar. Tira o pó, vai ficando amarelinho ali. De tanto tirar o pó, mas não lê aquilo ali. Aí você fala para o abençoado, qual o texto que está aberto na sua casa? E a pessoa diz assim, está no Salmo 23. Fala para mim o Salmo 23. No máximo, o abençoado sabe o primeiro versículo.
Fala assim, fala o versículo 6 para mim. E gagueja, quase fala em língua, mas não fala. Só fala o Salmo 91. Irmãos do céu, nós que temos mais do que um ano de cristão, nós devemos exercitar na palavra de Deus. Esse pastor é muito chato, sabe? Mas eu digo para você, que se você não exercitar, não ler a palavra, Deus não fala com você. Então eu quero, quantos querem que Deus fale conosco? Diga amém. Então eu preciso, meu pastor dizia para mim assim, irmãos, presta atenção só aqui o que eu vou falar. Meu pastor dizia para mim, depois você pode olhar para Deus, eu até paro. Mas meu pastor dizia para mim assim, você quer que Deus fale com você? Eu dizia assim, ele falava assim, abra a palavra e leia a palavra. Porque a Bíblia fechada, ela é simplesmente um livro. Mas quando ela é aberta e lida, é a boca de Deus falando conosco. Quando você abriu e leu, Deus fala conosco. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então vamos para o bálsamo agora. Agora vamos falar de coisa que deixa todo o nosso coração alegre. Quer ver? Diz a palavra do Senhor, fala do vaso do oleiro. E nós, quando usamos esse termo, fala o vaso, você é uma bênção, o vaso. Normalmente saiu daqui. E a gente já lembra logo de Jeremias 18. E Jeremias, depois de passar por uma dificuldade muito grande, como a irmã Cláudia pregou, com o povo de Deus, de alertar o povo que eles iam para o cativeiro, que iriam sofrer, irmãos, e sofrem. Como eu tenho visto nessa época, crente, ainda hoje, crente sofrendo, apanha todo dia, mas não aprende. O inimigo vai lá, chicoteia ele, e ele, não, mas é assim mesmo, não, irmão, presta atenção, você vai entender. A palavra do Senhor, a irmã Cláudia disse que Deus usava o povo, inimigo do povo de Deus, para corrigir o povo de Deus, para que o povo se voltasse para Deus. Mas nem todos voltam, passa a vida inteira tomando ali chicotada, apanhando, mas não aprende. E o texto, irmãos, vai dizer assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Amém. Deus convida Jeremias para ele estar tomando alguns procedimentos aqui. A primeira coisa que Deus faz com Jeremias, ele vai dizer para Jeremias: levanta, porque chegou um ponto de Jeremias, como muitos pastores, dizer assim: não dá mais, Senhor, esse povo não aprende, esse povo, ele até diz que te serve, confessa com os lábios, fala que é povo teu, mas eles não agem como povo teu, e eles passam por inúmeras dificuldades, e o inimigo está vindo aí para arrebatá-los, e eles continuam desatentos, como o povo ímpio está aí fora, mas eles dizem que te servem, Senhor. Então o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, eu vou te mostrar uma lição, eu quero convidar você, a Jeremias, a tomar algumas atitudes. Primeiro, não desanima não, porque você foi chamado para pregar a minha palavra. Você foi chamado, você tem um chamado para fazer a obra. Não importa, porque cada um
Então você só vai fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Você vai pregar a minha palavra. Se a palavra vai entrar no coração deles ou não, isso aí é um problema deles, porque cada um receberá segundo a sua obra. Então o Senhor diz para Jeremias: levanta. E Jeremias toma uma posição, porque ele não para aí. Aí ele fala assim: levanta, mas não fica achando que é só você, não. Não fica achando que você é grande. Desce. Desce no sentido de ser humilde na minha presença, porque a própria Bíblia ensina assim, que todo aquele que se exalta, Deus humilhará ele. Porque a Bíblia diz que o exaltado será humilhado, mas quem se humilha, o Senhor exalta. Louvado seja Deus. Então aprende a ser humilde, Jeremias. Não importa o que o povo está fazendo. Você vai lá, você prega, o povo não quer, você continua falando, o povo não quer, vai dizer que não é assim, vai dizer que é do jeito deles, que eles sabem como fazer, mas a sua obrigação é pregar. Então seja humilde, continue fazendo a minha obra. E o Senhor fala isso para Jeremias. Depois Jeremias vai dizer mais ainda. E Jeremias: desce a casa do oleiro, ali farei ouvir as minhas palavras. E no versículo 3 ele disse assim: desci a casa do oleiro, vi que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. E ele fez exatamente o que o Senhor mandou. Ele desceu a casa do oleiro. Queridos, hoje para nós, trazendo para o nosso dia espiritual, a casa do oleiro é o lugar onde a gente tem um encontro com o Senhor. A casa do oleiro muitas vezes muitas vezes, e com certeza, porque eu tenho por mim que eu estou pregando para uma igreja que é humilde na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu sou humilde, tem que ser humilde aqui, porque grande nesse lugar é só um. Grande aqui é Jesus, louvado seja Deus. Amém. Jeremias, ele toma essa posição, ele vai à casa do oleiro, ele vai aonde o oleiro pediu para ele ir. A casa do oleiro, para nós hoje, não é outro lugar senão a casa de Deus. É você ir à casa do Senhor, é você estar na casa do Senhor. Alguns dizem assim: mas eu oro em casa, eu busco a Deus em casa. É verdade, mas tem um momento que o Senhor quer ver a sua igreja unida e orando ao nome dele. Muitas vezes foi que o Senhor operou quando a igreja se reuniu para isso. Eu sempre falo para os irmãos que tem 3 coisas que Deus quer da igreja. Uma delas é que haja comunhão. Você cita lá o Salmo 133, eu acho bonito, né? Quando só ver que os irmãos estejam em união. A outra coisa é que haja adoração, e a terceira coisa é que haja santificação. Nessa união, nessa comunhão, Deus quer ver o seu povo unido, porque Ele não vem buscar uma pessoa, Ele vem buscar uma igreja sobre a face da terra. Então nós precisamos aprender a estar na casa de Deus, e ali na casa de Deus, buscar a presença do Senhor, saber que ali o Senhor vai falar conosco. Assim Deus tem falado conosco, e assim tem sido aqui, irmãos. E a gente prega e diz para os irmãos: vem na casa do Senhor. E na casa do Senhor, fique em reverência ao Senhor, escute a voz de Deus, preste atenção na palavra do Senhor, receba a palavra para praticar a palavra. Aqui é lugar de nós ouvirmos a voz de quem. Porque foi o que Jeremias fez. Ele desceu à casa do Senhor e ele vai dizer: ali eu ouvi a voz de Deus. Deus fala comigo na sua casa. Deus deseja que nós estejamos sempre na casa do Senhor. E ali nesse mesmo texto em que ele vai dizer isso, eu ouvi a voz do Senhor. Agora eu quero dar uma parada aqui e queria que você entendesse isso aqui. Quando a irmã Cláudia leu no livro de Deuteronômio, você vai ver ali quantas instruções Deus está falando para que
receba aquela palavra e coloque ela em prática quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor. Por isso que Deus fala para Jeremias: desce lá você vai ouvir e você vai ver o que vai acontecer. E eu sempre repito lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, e eu falo que essa palavra é uma chave para a nossa vida. É que nós temos uma dificuldade muito grande de guardar aquilo que Deus nos ensina. Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2. Você pode ver, irmãos, se atentamente obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, eu tenho que aprender uma coisa: eu tenho que ser obediente. Por quê, irmãos? Porque se eu não for obediente, ao reverso disso que está escrito aí, é que se eu não obedecer a voz do Senhor teu Deus, eu não serei reconhecido nem aqui na terra, nem no céu. Mas quando eu obedeço ao Senhor aqui na terra, o seu nome está no livro da vida e você é reconhecido no céu. Versículo 2, irmãos. O versículo 2 vai dizer assim: se eu ouvir, diga, se eu ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre mim e me seguirão. Sabe, irmãos, eu tomei o cuidado de começar a ler ali Deuteronômio 28, a partir do versículo 3, e eu fui trazendo para o meu dia, para a minha situação, e eu fui vendo ali quantas bênçãos o Senhor nos dá, quando nós tomamos esses dois cuidados, de ouvir e obedecer. Somente esses dois cuidados, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Deus não retém as bênçãos do Senhor. Agora, se você quer ver a glória de Deus, você tem que ir à casa do oleiro. Na sua casa você vê televisão, vê internet, vê cara feia do marido às vezes, e às vezes a mulher é brava. Na sua casa você vê isso aí. Você pode até escolher, porque a Bíblia diz: Ele põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E você pode escolher o que você quer para a tua vida. E a grande maioria não escolhe o caminho da vida. Infelizmente escolhe outro caminho. Mas aquele que escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho da vida para que vivas. Hoje eu estava vendo um pregador pregando, e ele dizia assim, que se as pessoas tivessem um mínimo de noção, porque as pessoas vivem por viver. Hoje em dia está mais ou menos assim, tudo assim florido. Se tivesse um mínimo de noção o que é a vinda de Cristo, as pessoas correriam para a casa do Senhor e buscariam ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua determinação, porque vai ser um dia terrível. Quão terrível vai ser esse dia? Feliz para aqueles que servem ao Senhor de verdade, mas um dia muito terrível para aqueles que levam a Deus de qualquer maneira e que muitas vezes até nem servem ao Senhor. Mas voltando ao texto, a Bíblia vai dizer que Jeremias disse assim: e eu vi o que estava acontecendo. Eu comecei a olhar e vi. Nós só vamos ver, irmãos, quando nós vamos à casa do oleiro. Senão você vai passar e não vai ver. Eu vi. O salmista, ele chega a dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu santo templo. É na casa do Senhor que eu vejo, ouço, tenho a visão e aprendo. Quero falar 4 coisas. Vou falar, como diz o Bruno, vou falar de mim. Eu fui à casa de Deus. Eu vou à casa de Deus. Eu estou na casa de Deus. Quando é fundamental isso para a nossa vida, irmãos? Por isso que eu falo, você sabe o Salmo 92?
é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esses vão descansar à sombra do Onipotente. Mas aqueles que não habitam, aqueles que visitam de vez em quando, para esses não tem o descanso, a proteção e a guarda do Onipotente. Mas eu quero crer que nós somos aqueles que estamos buscando estar na presença do Senhor. Concluindo aqui, Deus disse a Jeremias. Jeremias tem a visão de que o vaso vai sendo quebrado nas mãos do oleiro. E o oleiro vai tomar o vaso e fazer um outro vaso, como bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: eu não posso fazer de vós, de cada um de nós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: como barro, como vaso de barro nas minhas mãos, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está sempre trabalhando na nossa vida, irmãos. Se eu estou na casa de Deus, se eu vou na casa de Deus, se eu fui ali, eu permaneço na casa de Deus. Primeira coisa que vai acontecer, e aqui eu quero terminar, porque nós não temos mais tempo. Nós teremos um encontro com Deus. Glória a Deus. Ainda que você não queira, irmãos. Tem gente que vem aqui, às vezes eu até brinco, fica com cara de delegado da Polícia Federal do Iraque, ou se não, fica assim, cochicha aqui, cochicha ali, cochicha lá. Toma verdadeiramente a reverência e o temor ao Senhor. Mas ainda assim o Senhor continua nesse lugar. Ainda assim o Senhor continua abençoando esse lugar. Mas quando eu ouço a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor entra no meu coração, ali ela produz efeito. Ali eu vou ver a glória de Deus, assim como Jeremias viu o vaso sendo refeito. E ali Jeremias se mostra de forma humilde. Nesse lugar, Jeremias adora ao Senhor. E da adoração do Senhor vem a bênção do Senhor para a vida dele. Talvez os outros, o povo não, mas ele foi abençoado, irmãos, ainda que passou por muitas lutas de sofrimento. Mas eu creio comigo que esse homem ele tem um lugar na glória, porque ele serviu ao Senhor de todo o coração. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E nós fazemos um momento de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. Nós temos que orar mais uma vez pela mesa. E nós, irmãos, somos como barro na mão do oleiro. Deus quer moldar a tua vida. Às vezes fica no teu coração aí, aonde é que eu preciso ser moldado? Aonde eu preciso ser transformado? O que precisa ser transformado na minha vida? Talvez seja no meio da tua família. Irmãos, quantas lágrimas você tem derramado quando você ora? Talvez por um filho, por um esposo, por alguém que está longe, ou por alguém que não fez aquilo, não faz aquilo que você quer, ou por alguma situação que já aconteceu e que acontece às vezes. Esse é o momento de, como barro na mão do oleiro, pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, transforma, Senhor. Eu vou colocar, Senhor, cada propósito, como o Jeremias viu aquele barro nas tuas mãos, para que o Senhor faça segundo a tua vontade. Que o Senhor venha transformar não somente a minha vida, Senhor, mas a vida da minha família, Senhor. Ó Espírito Santo, olha aí, Senhor, quantas pessoas estão colocadas aqui, quantas pessoas estão necessitadas da tua graça, meu Pai. Deus querido, Deus de poder, alguns que estão enfermos, outros que estão sem forças na caminhada, outros, Pai, estão se afastando da tua casa, já não tem mais prazer, Senhor, em te servir, meu Pai. Mas nessa noite nós viemos consagrar a nossa casa, meu Pai, a nossa família,
família, Senhor, as nossas necessidades diante do teu altar. Queremos te pedir, Senhor, porque queremos continuar ouvindo a tua voz, queremos continuar sendo guardados pelo teu poder, Senhor amado. Que o Senhor venha tocar nessas vidas, meu Pai. Meu Deus, esses que estão enfermos sejam curadas. Meu Pai querido, cada pedido desse de oração que foi colocado aqui nessa casa, meu Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não vejo, mas os seus olhos são como chama de fogo. Eu sei, ó Deus, se o Senhor quiser operar, ninguém pode impedir, meu Pai. E nós estamos aqui clamando a tua presença, porque nós cremos que o Senhor está na casa, que nós cremos que o Senhor passeia nesse lugar, que o Senhor contempla cada coração. O Senhor está vendo, meu Deus, aquilo que nós não estamos vendo. O Senhor está contemplando aqui, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Então eu estou te pedindo, Senhor, que aquele que está preso seja liberto agora em nome de Jesus Cristo. O que está enfermo receba a cura do céu. Oh, meu Deus, aquele que está vendo a sua família sendo destruída, oh Espírito Santo, vem com poder e glória. Vem, meu Deus, vem, Senhor, faz de novo, como o Senhor fez com um vaso nas tuas mãos. Nós queremos estar na tua presença, Senhor. Vai ser. Oh, Deus poderoso.
nós a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a glória de Deus na tua vida, vaso. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. É essa presença que você vai levar daqui essa noite. É essa virtude que você vai levar daqui essa noite. O Senhor está fazendo um vaso novo nesse lugar. Sinta a presença do Espírito Santo, que possa também alcançar a nossa família, onde eles estiverem agora, Senhor. E também, ó Deus, todo o teu povo na face da terra, hoje e para todos sempre. Você que crê e abençoa, diga amém. Deus é por nós. Agindo Deus